Então vamos lá. Questão 11. O tratamento preliminar em estações de esgoto é indispensável para proteger as unidades subsequentes e garantir a eficiência do processo, prevenindo obstruções e danos aos equipamentos. Nesse contexto, a função do gradeamento é reter sólidos grosseiros? Sim, essa é a resposta já de cara, né? Separar óleos e graxas? Não, isso vai acontecer no separador de óleos e graxas. Oxidar matéria orgânica? Não, isso aqui é a etapa biológica do tratamento, né? A etapa secundária. Precipitar fosfatos? Não, isso aqui vai acontecer na etapa terciária de tratamento. Sedimentar areia? Isso também vai acontecer no tratamento preliminar, né? Só que, como ele está perguntando do processo de gradeamento, a ideia é remover sólidos grosseiros e não sedimentar areia. Mas a retenção, né, a sedimentação de areia também acontece dentro do tratamento preliminar, ok? E aqui eu trouxe uma revisãozinha para a gente lembrar um pouquinho das etapas do tratamento de esgoto, né? Quando a gente falou de tratamento de água, são 5 etapas básicas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção. Mas quando a gente fala de tratamento de esgoto, agora a gente fala de níveis de tratamento. No Brasil, a esmagadora maioria das estações operam até o nível de tratamento secundário. Já temos algumas estações que operam a nível terciário, mas no Brasil isso não é tão comum, tá? É mais comum lá para a Europa. O que são os níveis de tratamento? Eu quero que vocês pensem que a gente está sempre tirando coisas cada vez menores, principalmente coisas orgânicas, tá? Então, o tratamento preliminar, ele vai proteger a nossa estação de tratamento, tubulação, paredes, a parte de operação de forma geral. Então, aqui a gente coloca o gradeamento e a caixa desarenadora para remover sólidos grosseiros e sólidos sedimentáveis. Eu já vi uma banca que chamou isso de sólidos em suspensão grosseiros, sabe? Ficou esquisito, mas a banca não deu o braço a torcer. Chamou de sólidos suspensos grosseiros ou coisa assim. Então, cuidado um pouquinho aí com o que as bancas podem perguntar. Mas aqui a gente vai tirar tudo aquilo que é grande, muito claramente visível a olho nu, e além de areia. Eu posso também colocar no tratamento preliminar um tanque de equalização, se eu quiser, tá? Se for uma ética opera em batelada, por exemplo. Posso colocar um tanque de óleos e graxas, tá? Para remover, se for o caso da minha estação, principalmente estação que trabalha com esgoto industrial, tá bom? Depois, tratamento primário, eu vou remover os sólidos sedimentáveis, né? Aqueles que descem pelo seu próprio peso, que são muito pequenininhos. No tratamento primário, eles são compostos principalmente por matéria orgânica em decomposição. Então, aquela matéria orgânica ainda que está no primeiro processo de degradação, altamente putrescível, né? Sai um lodo bem escuro, um lodo bem mal cheiroso, inclusive, tá bom? E esse lodo depois vai ter que passar por um processo de digestão, ele vai ter que ser estabilizado. Então, algumas estações estão até abrindo mão do tratamento primário, usando tecnologias que dispensam isso daí. Lembrando também que o tratamento primário, né, ele vai acontecer dentro dos decantadores. Caramba, decantadores, tá? Então, são aqueles tanques redondos ou retangulares para a sedimentação desses sólidos aí. Essa é a parte mais legal e mais importante, eu diria, da estação de tratamento de esgoto, que é o tratamento secundário, que a gente vai remover os sólidos dissolvidos. A grosso modo, a matéria orgânica dissolvida, né? A DPO de fato, ou seja, açúcares, proteínas, lipídios, ácidos graxos, ácidos não sei que lá, tudo aquilo que é a bactéria que consegue converter isso para mim, por forma aeróbia ou por forma anaeróbica, tá? Mas é a etapa secundária, a etapa biológica do tratamento que a gente chama, né? Então aqui são micro-organismos que vão consumir essa matéria orgânica. Até então, eu estou aplicando processos físicos, grade, sedimentação, né? A partir daqui é bioquímico, é uma bactéria que para produzir sua energia consome essa matéria orgânica.
E qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que a demanda de oxigênio vai ser suprida pela minha estação e não pelo corpo aquático. Então a gente trata esgoto justamente por causa disso aqui, ó. Porque o oxigênio necessário para que essa degradação aconteça, sou eu que vou fornecer na minha estação, num ambiente controlado, num ambiente seguro, e não lá no rio, competindo com as outras formas de vida, né? Matando peixe, matando os animais aquáticos, tá? Então é por isso que as estações operam pelo menos até o nível secundário. E algumas outras vão operar a nível terciário, que no Brasil ainda não é tão comum, mas a gente já está começando com isso. Né? Então a gente vai remover principalmente nutrientes, nitrogênio e fósforo, organismos patogênicos em sua totalidade, compostos não biodegradáveis, metais pesados, sólidos inorgânicos dissolvidos. Né? No Brasil, quando a gente aplica o tratamento terciário, é principalmente para remoção de nutrientes, tá? Nitrogênio e fósforo. Esses outros aqui são mais comuns em estações industriais, né? Não para esgoto sanitário, mas para as estações que trabalham dentro de indústrias, tá bom? E no resto do planeta, principalmente Europa, isso aqui já é mais comum. No Brasil a gente está começando com isso daí, tá? Bom, e sempre que aparecer um desenho desse, é o típico desenho do tratamento preliminar ou pré-tratamento, né? Então a gente tem lá o gradeamento, onde a gente tira os sólidos grosseiros, a caixa desarenadora, onde a gente tira areia. Às vezes o desenho da caixa desarenadora vai estar assim também, né? Mostrando ela por cima, como se fosse ela aqui, assim, ó. Tá? Então pode aparecer isso aqui, ou pode aparecer isso aqui no desenho, tá? Isso é a caixa desarenadora. E a calha partial, que é um medidor de vazão, que não é um tratamento, né? Mas ele sempre vem depois desses dispositivos. Então, geralmente, quando a banca coloca um desenho, coloca nessa sequência certinha, né? Grade, caixa desarenadora e medidor de vazão na sequência. Tratamento preliminar. Beleza, gente? Próximo, então. 12. Os reatores anaeróbios do tipo UASB, também podem ser chamados de RAFA, ou reatores de manto de lodo, tá bom? Cuidado com as palavrinhas iguais aí, diferentes, né? Mas com o mesmo sentido. Cuidado com os sinônimos. Os reatores anaeróbios do tipo UASB são amplamente utilizados no Brasil para tratamento de esgotos domésticos, especialmente devido ao seu custo operacional reduzido. A eficiência desses sistemas estará diretamente associada à formação e manutenção da manta de lodo. Perfeito. Sobre esse processo, é correto afirmar: A. A conversão da matéria orgânica ocorre majoritariamente pela oxidação completa até gás carbônico e água? Não, né, galera? Estamos falando de reatores anaeróbios. Na anaerobiose não acontece oxidação, tá? Oxidação acontece em ambiente aeróbio, beleza? Tem oxigênio, O2, joia, vai acontecer a oxidação. Ambiente aeróbio, e a gente vai converter a matéria orgânica e o oxigênio até gás carbônico. Aqui aconteceu a estabilização, a mineralização. Quando a gente fala de ambiente anaeróbio, pessoal, não tem o oxigênio, tá? Então o O2 não está presente. Não só o O2, ok? Eu não tenho nenhum aceptor de elétrons, que inclusive é o que caracteriza, por exemplo, o ambiente anóxico. Então quando a gente fala de remoção de nitrogênio, né? Um dos ambientes tem que ser chamado de ambiente anóxico, ou seja, tem que ter um aceptor de elétrons diferente do oxigênio, que no caso é o nitrato. Em ambiente anaeróbio, pessoal, a gente não fala que acontece oxidação. A gente fala que acontece a fermentação, tá? E o produto final da fermentação é principalmente o gás metano, o CH4. Ok? Então, sempre que eu falar de ambiente anaeróbio, reator UASB, sistema anaeróbio, eu tenho que lembrar que eu quero formar o metano, porque quando eu converto a matéria orgânica a metano, agora eu posso dizer que aconteceu a estabilização da matéria orgânica, a desmineralização, tá bom? Na fermentação, outras coisas que são importantes a gente lembrar. A fermentação, ela é um processo lento, que tem várias fases. Acho que até coloquei no próximo slide.
ela vai ter várias fases acontecendo. Hidrólise, acidogênese, acetogênese, metanogênese. Como ela é um processo lento, ela gera menos lodo, tá? Por quê? Porque a produção de energia em processo anaeróbio é muito pequena. Comparada com o processo aeróbio, a produção de energia em processo aeróbio, ela é muito grande, tá? Eu não lembro de cabeça, mas é tipo assim, 20 vezes mais, tá? Já a produção de energia no processo anaeróbio é muito lenta. É um processo fermentativo, mais lento, mais devagar. Parece uma coisa ruim, mas eu tenho menor formação de lodo, porque os micro-organismos se reproduzem muito mais lentamente. Então, minha estação gera menos lodo, é um passivo ambiental menor para a minha estação. Tá? Então, a gente não descarta o processo anaeróbio, ele é muito importante para a gente hoje em dia também, por causa dessa característica dele, tá bom? Mas é um processo anaeróbio, é fermentativo, menos energia, processo mais lento, menor produção de lodo, tá? E eu quero converter a matéria orgânica até metano. Que é inclusive o que fala aqui na letra B de bola, né? A geração de metano e dióxido de carbono também gera, tá, pessoal? Um pouquinho de CO2, mas ele não é o foco principal, mas ele também é gerado. A geração de metano e dióxido de carbono resulta da digestão anaeróbia de matéria orgânica, sendo esse gás coletado na unidade. Perfeito. Esse é o gabarito sobre o WASB por enquanto. A eficiência do WASB depende da aplicação de cloro, imagina, né? Na alimentação do reator. Você joga cloro, você mata todas as bactérias, aí não acontece nem o aeróbio nem o anaeróbio. Simplesmente acabou com o seu reator. D. O lodo gerado não sai estabilizado? Outra coisa importante para a gente lembrar. Necessitando de tratamento em biodigestores externos? Pelo contrário, o lodo gerado em tratamento anaeróbio, sim, sai estabilizado, que é outra vantagem, né? Ele já sai estabilizado, ou seja, ele já foi convertido ao seu máximo grau de mineralização, e agora aquilo é uma massa que eu posso simplesmente desaguar, desidratar e mandar para o aterro sanitário ou usar para outro tipo de aplicação, né? Então essa é a vantagem outra vantagem, né, do sistema WASB. E o sistema opera sem a necessidade de retenção de biomassa, funcionando como reator completamente misturado? Não também, né? Eu preciso reter a biomassa justamente para ter uma eficiência maior. E isso que a gente chama de manto de lodo. Então, quando eu tenho o meu reator, né, o reator WASB, ele é de fluxo ascendente. O esgoto entra por baixo e sai por cima. Nessa região aqui de baixo é o que a gente chama de manto de lodo, né? Então, o esgoto passa por dentro desse manto cheio de bactérias fermentativas, né? E aqui é onde principalmente acontece a degradação da matéria orgânica convertida a metano, que sobe na forma de bolhas, e eu tiro depois para um separador trifásico, tá bom? Esse é o sistema WASB. Tá lá. E aqui, só para a gente lembrar também, quais são as etapas do tratamento anaeróbio. A gente tem primeiro a quebra usando a água, a hidrólise. Então a gente vai pensar o seguinte: eu pego uma molécula orgânica muito, muito, muito grande e eu quebro ela em frações menores. Eu não, né? As bactérias. Elas vão pegar carboidratos, proteínas e lipídios e converter em açúcares, aminoácidos e peptídeos, fazendo a primeira etapa, que é a hidrólise, ok? Quebrar a matéria orgânica em pedaços menores. Aí vem uma etapa muito importante, que é a acidogênese, a produção de ácidos. Quando eu faço ali a acidogênese, eu não, de novo, as bactérias, né? Elas convertem esses açúcares, aminoácidos e peptídeos em ácidos de baixo peso molecular, né? Ácido butírico, propanóico, etanol, ácido etanóico e tal. Então, esses ácidos aí vão ser o substrato para a próxima etapa, que é a acetogênese. Mas só voltando aqui, ó. Olha só, eu formo ácido. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado com a alcalinidade num reator anaeróbio. Porque se esse ácido for formado em grande quantidade e eu não tiver quem consuma esse ácido na próxima etapa, o pH cai. E aí, se o pH cai, desanda todo o meu tratamento anaeróbio, ok? Então, em reatores anaeróbios, a gente sempre tem que estar olhando com carinho para a alcalinidade,
tá? Para que o pH não caia demais. Acidogênese, depois vem a acetogênese, tá bom? Só que a partir dessa etapa, ó, eu já posso estar fabricando o metano por arqueias metanogênicas, né? Quando eu fazia faculdade, o professor falava: "Ah, a gente não sabe bem se é bactéria, se é um outro grupinho, né?" Então a gente falava até bactérias metanogênicas. Hoje não, hoje é arqueia metanogênica e ponto final, tá? Produzo acetato e eu posso fazer então a metanogênese, tá bom? A metanogênese é a etapa final e talvez, né, uma das etapas também mais importantes nesse processo, ok? Então é bom você lembrar pelo menos da hidrólise, da acidogênese e da metanogênese, tá bom? Que são etapas primordiais no tratamento anaeróbio de efluentes. Joia? E aqui, ó, só para constar, ó, formação de CO2 aqui, formação de CO2 aqui, formação de CO2 aqui, ó. Mas o principal é o metano. É esse cara aqui que eu quero. Tá bom? Questão 13. Deixa eu só ver o tempo aqui. Talvez a gente tenha que entrar no terceiro link, hein, gente? Eu tô tentando ir rápido, mas é muita coisa que eu vou lembrando. Mas vamos lá. Os processos de lodos ativados são considerados tratamentos secundários altamente eficientes na remoção de matéria orgânica. Para seu funcionamento adequado, é essencial o controle da idade do lodo ou do tempo de retenção celular. O chat não colocou, né? Mas TRC é tempo de retenção celular, que impacta diretamente no equilíbrio do sistema. Nesse contexto, manter uma idade do lodo adequada permite a. Aumentar a produção de lodo reduzindo custos operacionais? Não, né? Inclusive, se eu aumento a produção de lodo, eu também aumento o custo operacional. B de bola. Assegurar a permanência de micro-organismos responsáveis pela remoção de matéria orgânica e nutrientes, como nitrificantes. Essa tá meio certa, embora o chat tenha comido bola aqui no final, né? Ficou esquisito. Como nitrificantes? Seriam bactérias nitrificantes? Mas essa tá certa. Assegurar a permanência deles dentro do reator, conseguindo otimizar o meu processo. C. Eliminar a necessidade de oxigenação no tanque de aeração? Jamais. Em processo de lodo ativado, a oxigenação é extremamente importante. D. Minimizar a formação de espuma e odores na estação elevatória? Isso também não tem nada a ver com a idade do lodo. E. Promover a precipitação química de sólidos dissolvidos? Não, né? Isso aqui é processo físico-químico, não tem a ver com lodos ativados, tá? Então o gabarito certo é a letra B de fato, tá bom? Idade do lodo, pessoal, alguns autores chamam de θ, ok? A idade do lodo ela é calculada em função... Deixa eu lembrar aqui agora, hein? Estou confundindo com outro parâmetro aqui. Idade do lodo... eu estou confundindo com a relação alimento-microorganismo, né? Alimento-microorganismo é a DBO vezes a vazão de entrada, dividido pelos sólidos suspensos voláteis vezes o volume do meu reator. A idade do meu reator tem os sólidos suspensos voláteis no reator, vezes o volume, se não me engano, dividido pelos sólidos suspensos voláteis do lodo que eu retiro, vou chamar de L, tá? Vezes a vazão de descarte, acho que é isso, se não estou enganado, né? Então, a idade do lodo ela é inversamente proporcional à vazão de descarte do lodo. Então, eu tenho o meu reator secundário, tenho o meu decantador secundário, parte do lodo eu recirculo. Essa é a vazão de recirculação. E essa é a vazão de descarte, tá? Quanto maior a minha vazão de descarte, quanto mais eu aumento esse termo aqui, ó, menor é a idade do lodo, em dias, né? Mais jovenzinho vai ficando o meu lodo. E o contrário também, né? Quanto menor a minha vazão de descarte do lodo, maior é a idade dele. Então, se eu tenho um sistema de lodo ativado convencional, a idade do lodo, 3 a 10 dias, então eu descarto mais lodo. Se eu tenho um sistema de aeração prolongada, eu quero um lodo mais velhinho, de 20 a 30 dias, então meu descarte de lodo é menor, tá? Então tem essa diferença da idade do lodo para outros parâmetros operacionais, né? E dentro do próprio sistema de lodos ativados, se eu quero um lodo mais jovenzinho ou um lodo mais velhinho, tá bom? Essa é a fórmula assim, acho que eu estou lembrado acho que é essa mesma, né? E lembrando, a Cássia perguntou ontem também, professor, por que sólidos suspensos voláteis, né?
a gente poderia medir a quantidade de micro-organismos no reator e no decantador por processos biológicos, processos laboratoriais, fazendo incubação, olhando no microscópio, processos de contagem de células, mas isso é muito lento, isso demora 24, 48 horas, é muito caro, é muito trabalhoso e a operação ela é ativa, ela é o tempo todo. Como que eu posso medir micro-organismos de um jeito mais rápido, de um jeito mais completo? Por sólidos suspensos voláteis, né? O micro-organismo, ele é grande, então ele é sólido. Como ele fica preso no filtro, no processo de filtração, ele é suspenso. Como ele é orgânico, ele queima, ele é volátil. Então, quando eu meço o teor de sólidos suspensos voláteis, eu estou medindo de forma indireta a quantidade de micro-organismos, tá? Por que de forma indireta? Porque também tem outras coisas ali que são sólidas, suspensas e voláteis, mas os micro-organismos predominam. Então é uma aproximação muito grande da realidade, da massa de micro-organismos presentes. E é um ensaio muito mais rápido, demora 2 horas, 3 horas no máximo, tá? E eu consigo fazer com que a operação, então, aconteça bem mais rapidamente desse jeito aí, tá bom? Lembrando também da série de sólidos, hein, galera? Que é muito importante a gente lembrar, né, a série de sólidos, sólidos totais, que é a soma dos sólidos suspensos com sólidos dissolvidos, né? Se eles são fixos ou voláteis. Fixos é a fração inorgânica, aquilo que fica no cadinho após a queima. Volátil é aquilo que queima, que vai para a atmosfera, né? Então a gente tem essas frações que compõem nossos sólidos totais, tá bom? Então, só para lembrar também sobre lodo ativado, esse é o lodo ativado convencional, muito eficaz, muito robusto. Só que eu preciso de um tratamento primário, né, do decantador primário. Como esse lodo não sai estabilizado, nem o lodo primário e nem o lodo secundário, eu preciso de um biodigestor. Então, minha estação é muito grande, porque eu preciso dessa etapa aqui, ó, de estabilização do lodo, tá? Isso no que a gente chama de lodo ativado convencional, tá? A idade do lodo aqui é uma idade mais jovenzinho, como eu falei, né? 3 a 10 dias aproximadamente. A quantidade de matéria orgânica, a relação alimento-microorganismo, ela é mais elevada, maior do que 0,15 geralmente, tá? Maior do que 0,15. Aí é quilogramas de DBO por quilogramas de sólidos suspensos voláteis, né? Mas é uma estação muito parruda, muito robusta. Já essa aqui, ó, olha só como é que ficou mais simples o layout. É o que a gente chama de lodo ativado de aeração prolongada ou de baixa taxa, tá? Baixa carga, é melhor falar baixa taxa. Nesse aqui, ó, a relação alimento-microorganismo, ela é menor do que 0,15, entre 0,15 e 0,05. Ou seja, falta comida para o micro-organismo. Então ele come qualquer coisa que apareça na frente dele, incluindo outros micro-organismos, incluindo lodo biológico. Então nessa etapa, olha só, eu já não tenho tratamento primário, ó. Desculpa, nessa etapa não, nesse layout de tratamento, né, nessa tecnologia. Então eu tenho o tratamento preliminar e já vou direto para o tratamento secundário, ó. Não tem o tratamento primário. Tá vendo? Aqui, a relação alimento-microorganismo é muito baixinha, então os micro-organismos vão comer o que tiver na frente, incluindo o próprio lodo. Então o lodo já sai estabilizado. Ou seja, eu não preciso também do biodigestor desse lodo. Só faço o adensamento, a desidratação e tchau, direto para a disposição final. Então quando a gente pensa em ETs compactas, ou ETs que funcionam em batelada, é esse processo aqui que a gente aplica, lodo ativado de aeração prolongada ou de baixa taxa, tá bom? Então uma revisãozinha de novo também sobre lodo ativado. Só que também, né, lodo ativado, olha só, tem bomba aqui, tem recirculação, tem adensador, tem um monte de coisa. Ele é um processo muito tecnológico, tem que ter mão de obra especializada, consome muita energia, muita aeração, né? Tem um motor aqui, ó. Então, ele é um processo que gasta energia elétrica, manutenção e todas as coisas do tipo.
É um processo muito eficiente, mas gasta-se muito para manter ele operando. Diferente das lagoas de estabilização, que é o processo mais simples que a gente tem, que é só um banhadão, um escavadão, onde o esgoto vai passando ali, se decompondo lentamente, né? Não requer quase nenhuma automação, as lagoas de estabilização, não precisa de mão de obra especializada, nem coisa do tipo, né? Então é muito mais tranquilo. Tá bom? Revisãozinha então sobre lodos ativados. 14. Em uma ET, a medição da DQO, da demanda química de oxigênio, é fundamental para avaliar a carga orgânica presente no esgoto, além de ser utilizada no controle operacional. Assinale a alternativa correta sobre esse parâmetro. Então vamos lá. A. A DQO mede exclusivamente a matéria orgânica biodegradável? Claro que não, né, meus queridos? Quem faz isso é o ensaio de DBO, né? Lembrando que esse B significa bioquímico. É ele que reflete a realidade de uma estação de tratamento, de um corpo aquático. Só que eu não consigo fazer a DBO se o meu esgoto tiver, por exemplo, substâncias que matam bactérias. Eu não consigo fazer DBO se tiver algum agente inibidor do processo, né? Alguma coisa que a bactéria fique inibida. A DQO é mais adequada nesses casos. B de bola. Avalia a quantidade de sólidos sedimentáveis? Não, né? A gente faz isso no chamado ensaio de Cone, né? Inclusive, o nome completo é Cone de Inhofe, tá? C. Representa a quantidade de oxigênio necessária para oxidar quimicamente toda a matéria orgânica biodegradável e não biodegradável presente na amostra. Esse é o nosso gabarito, essa é a resposta correta. D. Está relacionado exclusivamente à presença de nutrientes como nitrogênio e fósforo? Não, né? Embora nitrogênio e fósforo também, principalmente nitrogênio, tá? Fósforo nem tanto. Embora o nitrogênio também consuma oxigênio, né, para ser degradado, ele também entra ali na DQO, tá? Mas não é exclusivo para ele esse ensaio. E. É um indicador da quantidade de micro-organismos patogênicos no esgoto? Também não, né? Não fazemos DQO para medir quantidade de micro-organismos, ok? E aqui eu trouxe a principal diferença, então, entre esses dois ensaios para a gente lembrar um pouquinho também, né? Então, o ensaio aqui em cima é o ensaio de DBO e o ensaio aqui embaixo é o ensaio de DQO, tá? O da DBO, eu vou medir matéria orgânica, lembra do BO? Biodegradável, tá bom? Demanda bioquímica de oxigênio. Então, eu pego esse frasquinho, coloco o esgoto e uma água de diluição aqui dentro e eu meço o OD inicial, ó. Vamos supor que foi de 7 mg por litro no dia 0, tá? Levo isso para uma estufa a 20 graus Celsius durante 5 dias. Por isso que, inclusive, ela é chamada de DBO 520. E aí eu meço o oxigênio final de novo. Então, se de 7 caiu para 3, cadê os 4 mg por litro ali que desapareceram? Não é que desapareceu, né? Esses 4 mg por litro foram convertidos a gás carbônico por atividade biológica. As bactérias pegaram o oxigênio, pegaram a matéria orgânica e converteram isso a gás carbônico e gastaram 4 mg disso aí, ok? Por isso que no ensaio da DBO, eu nunca posso chegar no último dia com 0. Se eu chegar no último dia e tiver 0 mg por litro, meu ensaio deu errado. Por quê? Porque eu não sei se todo o oxigênio foi consumido no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, né? Então eu não sei quanto que sobrou do oxigênio, eu não sei se foi tudo consumido e ainda tem matéria orgânica presente. Então a gente sempre tem que ter uma quantidade de oxigênio inicial e final. Inclusive a literatura recomenda que no último dia este valor seja sempre maior do que 2 até, tá? Então que seja um valor maior do que 2 no último dia. Então a DBO é um ensaio bioquímico, biológico, reflete matéria orgânica biodegradável. E o DQO? O DQO é faca na caveira, meu. O DQO não quer nem saber se é orgânico ou inorgânico, se tem micro-organismo, se não tem, se tem inibidor, se não tem. É pesado o negócio aqui, tá? Eu pego meus reagentes DQO, o principal deles é o dicromato de potássio, né, que é o agente oxidante forte. Dicromato de potássio, a fórmula química é
deixa eu lembrar aqui, é K2CR6, eu acho, O2. Eu acho que é essa a fórmula química, tá? Que é o dicromato de potássio. Não lembro de cabeça agora, não. Mas qual que é o lance aqui? Quanto mais matéria orgânica tiver, mais o oxigênio vai ser utilizado para oxidar. Só que quanto mais eu tiro o oxigênio daqui, mais o cromo muda de cor. Então, quando eu não tenho matéria orgânica, ele é laranja. À medida que eu tenho mais matéria orgânica sendo consumida, ó, ele vai ficando verde azulado, ó. Então aqui, por exemplo, nesse primeiro frasquinho, nada de matéria orgânica, e no último, bastante matéria orgânica. Olha como é que ele está com um tom azul aqui, ó. E aí, para eu saber quanto de matéria orgânica teve, quanto de demanda de oxigênio teve, eu tenho que comparar essa cor. Então a gente faz a leitura da cor num espectrofotômetro, tá vendo? Existem outras formas também, até mesmo por titulação, que a gente chama de DQO por refluxo aberto, né? Mas hoje em dia não vale a pena, né? Gasta muito produto químico, é um ensaio perigoso. Então a gente faz desse jeito aqui, ó. Coloca o esgoto junto com o dicromato de potássio e outras coisinhas ali, faz a digestão num bloco digestor por 2 horas, 150 graus Celsius, espera esfriar e faz a leitura da cor. Então, olha só, em pouco mais de 2 horas, eu já tenho um resultado. E o da DBO? 5 dias. Eu só sei matéria orgânica biodegradável aqui. Então, se tiver alguma molécula de detergente, alguma molécula de antibiótico, algum remédio, que também é um parâmetro orgânico, aqui eu não consigo medir. Na DQO eu consigo medir, tá? Esse é um ensaio biológico, então ele é cheio de particularidades. Esse aqui não, esse aqui é pau para toda obra, é faca na caveira, tá? Não tem muita coisa não. A DQO, só é importante falar também, né? O valor da DQO, ele sempre vai ser maior que o valor da DBO, tá? Porque aqui é só aquilo que é biodegradável, e aqui eu pego o que é biodegradável ou não, tá bom? E a relação entre esses dois é o primeiro parâmetro para eu imaginar que estação de tratamento de esgotos que eu vou projetar. Se eu tiver muita DQO e pouca DBO, não adianta fazer um tratamento biológico, porque a bactéria não vai ter nada para comer. Se eu tiver uma DBO média e uma DQO média, o tratamento biológico já funciona, né? A bactéria decompõe a matéria orgânica biodegradável ali, tá? Então, é um parâmetro também que a gente pode usar para saber que tipo de estação de tratamento vai dar mais certo para o meu tipo de esgoto, tá bom? Revisãozinha sobre DQO e DQO, passada. Deixa eu ver o nosso tempo. 8 minutos, dá para fazer mais uma. 15. A lagoa de maturação, presente nos sistemas de lagoas de estabilização, é uma unidade que complementa o tratamento do esgoto, visando a proteção sanitária e ambiental do corpo receptor. Correto. Nesse contexto, essa unidade tem como função principal. Bom, galera, vamos lembrar lá? Tá na apostila, tá? A gente tem... Essas são lagoas que estão depois da parte secundária, vamos dizer assim, né? Onde eu já removi a carga orgânica. Então, a gente tem as lagoas de estabilização, onde eu tiro a carga orgânica, a DBO, e depois eu posso aplicar outras lagoas para melhorar a qualidade do efluente final. Então, a gente tem as chamadas lagoas de alta taxa, tá? E a função delas é principalmente remover nutrientes, nitrogênio e fósforo. Eu tenho as lagoas de maturação, tá? Cuja função principal é a desinfecção. Não exatamente fazer a desinfecção, galera, mas diminuir a quantidade de micro-organismos patogênicos, tá? Mas não quer dizer que a água vai ficar desinfetada, não. E a gente tem também a chamada lagoa de polimento, que geralmente é quando eu quero dar uma garibada na DBO, né? Então eu vou remover mais carga orgânica também. Tá? Só que aqui, pessoal, eu quero que vocês tenham um pouquinho de cuidado, porque dependendo da banca, eles não fazem essa descrição, essa diferenciação. Chama tudo de lagoa de maturação, ou chama tudo de lagoa de polimento, ok? Mas é importante que vocês tenham um pouquinho dessa sensibilização, assim. A alta taxa é principalmente nutriente. Maturação, eu quero remover, diminuir a carga patogênica. Polimento, eu quero melhorar um pouquinho mais a qualidade do efluente final, tá bom? Só que tem banca que chama tudo de uma coisa só.
Então toma um pouquinho de cuidado com o que a questão está falando, com a leitura do enunciado e a leitura das respostas, tá bom? Então vamos lá. Lagoa de maturação é o enunciado. Remover sólidos grosseiros? Não. Realizar digestão anaeróbia? Também não. Promover a remoção de patógenos por meio de processos naturais, como radiação solar, sedimentação e predadores? Sim, essa é a nossa resposta, tá? Aumentar a concentração de matéria orgânica? Não tem sentido aumentar a concentração de matéria orgânica. A gente quer sempre diminuir, então não tem sentido, né? Realizar separação de óleos e graxas e materiais flutuantes? Também não, tá bom? A gente quer, então, promover a remoção de patógenos. E é por isso, pessoal, que essas lagoas, elas são mais rasinhas, né? Por quê? Porque eu quero que a luz do sol chegue até toda a profundidade da lagoa, tá? Eu quero que a luz do sol preencha completamente a profundidade da lagoa. Por quê? Com grande incidência solar, eu vou ter muita fotossíntese. Olha que doido que é isso, né? Se eu tenho muita fotossíntese, as algas estão tirando da água o gás carbônico, o CO2. Estão convertendo o CO2 a oxigênio. Quando elas tiram o CO2 da água, o pH sobe, porque eu estou tirando o ácido carbônico. Então, o meu pH começa a subir. Em pH mais elevado, o nitrogênio passa a ficar presente na forma de amônia, que é tóxica para alguns micro-organismos. O pH elevado é ruim para os micro-organismos sobreviverem, então eu faço uma desinfecção natural. A grande incidência solar da lagoa ajuda a desnaturar os micro-organismos. Então, olha que da hora, eu consigo fazer uma desinfecção por um processo natural, incentivando ao máximo a fotossíntese dentro da lagoa. Retira o gás carbônico, sobe pH. Olha que da hora que é isso aqui. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, as lagoas de maturação depois da etapa de remoção de carga orgânica. Tá? Lagoa anaeróbia com lagoa facultativa. Lembrando que a associação dessas duas lagoas a gente chama de sistema australiano. Tá? Então, o sistema australiano é a lagoa anaeróbia, seguida da lagoa facultativa. Sempre que eu tiver um tratamento anaeróbio, ele vai vir antes do tratamento aeróbio, ou no caso aqui do tratamento facultativo, tá? E depois, lagoa de maturação. Olha como é que elas são mais rasinhas aqui, ó. Tá vendo? Para a gente poder ter, então, uma grande incidência solar dentro dela. Tá joia? Deixa eu ver, faltam 3 minutinhos. Acho que dá para comentar mais esse aqui rapidinho, então, né? Qual a alternativa melhor descreve a função e realização do ensaio em cone de Inhofe? Então, cone de Inhofe é aquele cone de vidro ou de plástico, né? Que ele é todo graduadinho assim, ó. Mede o volume de sólidos sedimentáveis que decantam no fundo do cone após um período padrão de 60 minutos, tá certo? Sendo um parâmetro simples, rápido e visual para avaliar a eficiência do sistema de separação sólido-líquido. Pô, certíssimo, né? A gente faz isso principalmente para saber se o nosso decantador vai funcionar bem, né? E o nosso decantador é um separador sólido-líquido. B. Determina a concentração de matéria orgânica dissolvida? Não. Isso aí é DBO, ou DQO, no caso, né? Agente oxidante forte, DQO. C. Quantifica a massa de sólidos suspensos totais? Não, isso aqui é ensaio de sólidos. Então também não tem nada a ver. Bom, falta menos de um minutinho aqui. Mede turbidez da amostra, isso é o turbidímetro. Realiza a separação de sólidos por centrifugação? Não, tá? Então aqui o ensaio de cone, ó. A gente faz a leitura direta aqui, ó. Olha só, tá? Como é um volume sobre outro volume, a gente lê isso aqui em mililitros por litro, tá? Não é concentração, miligrama por litro. É volume sobre volume, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar essa ligaçãozinha aqui também e já vou abrir direto o próximo link para a gente poder acabar essa revisãozinha, tá bom? Vamos direto para o terceiro. Daqui uns 2 minutinhos no máximo, eu já estou começando o nosso terceiro e último link, tá bom? Vou parar a gravação aqui. Até já. Beleza. Então, ó, só para a gente lembrar também, então,
A gente tem a graduação do cone, né? E olha aqui, ó, isso aqui deve ser um efluente tratado, né? Ó que beleza. Nada de sólido no fundo, ó. Esse aqui deve ser o efluente bruto. Tem um pouquinho de sólido aqui no finalzinho. Né? Esse aqui deve ser um efluente talvez intermediário, né? Ou efluente do tanque de decantação, por exemplo, só com um sólidozinho aqui no fundo. Né? Então, cone de Inhofe é isso. A gente coloca o esgoto dentro do cone, espera 45 minutos, aí vem com uma baguetinha de vidro e faz movimentos circulares na parede para soltar os sólidos que ficaram na parede. Então eu faço devagarzinho, um movimentinho nas paredes, tiro a bagueta e deixo mais 15 minutos, totalizando 60. Então esse é o ensaio de sedimentabilidade de lodo, né, para a gente medir o teor de sólidos sedimentáveis. Não confundam com sólidos suspensos, tá bom? Então tá certinho lá. 17. Ah, galera, essa aqui eu falei para o chat trazer. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que acontece na CAESB, tá? E como eu acho que às vezes as bancas pegam situações reais da cidade para jogar no concurso público, né, para que o candidato saiba o que acontece no município que ele vai trabalhar, eu pedi para o chat fazer uma que fosse disso aqui, desse assunto aqui, ó. A pergunta é, para que serve o sulfato de alumínio no pós-tratamento de efluente? Alternativa A. Funciona como um coagulante biológico, estimulando o crescimento de micro-organismos responsáveis pela remoção biológica da matéria orgânica? Não, tá? Não é para isso. B. Atua como agente oxidante? Só aqui eu já vi que está errado porque não é oxidante. Então, mas vamos ver o resto. Na remoção de compostos nitrogenados, promovendo a transformação de amônia em nitrato, reduzindo... Não, tem nada a ver, né? C. Serve para neutralizar o pH do esgoto? Não, né? Se ele é um coagulante, ele baixa o pH. Então, não tem sentido. D. Utilizado para reagir quimicamente com o fósforo presente no esgoto, formando fosfato de alumínio, um composto insolúvel que precipita, permitindo a sua remoção na etapa da sedimentação. Sim, é isso que acontece numa das estações de Brasília, na ET Alagado, inclusive, tá? Letra E, promove a oxidação de compostos orgânicos voláteis, facilitando sua evaporação? Não, tá? Pessoal, aí em Brasília, né, o pessoal faz na ET Alagado o tratamento anaeróbio, seguido de lagoa-estabilização com tratamento terciário físico-químico, né, coagulação, floculação e flotação por ar dissolvido. Então, olha só como é que é a carinha da ET Alagado, né? Eles têm os reatores anaeróbios, os reatores WASB, tá? Depois eles têm as lagoas de estabilização, né? Então, lembrando, processo anaeróbio primeiro, processo aeróbio depois, tá? Então, estão aqui as lagoas de estabilização. Só que, olha só, para tirar fósforo, né, para tirar esse nutriente da água, eles fazem um tratamento terciário do tipo físico-químico. Eles adicionam sulfato de alumínio, tá? Você também consegue fazer com cloreto férrico, gente, só para constar. Tanto faz, tá? O sulfato de alumínio ou cloreto férrico. E aí você consegue fazer a formação do fosfato de alumínio. O fosfato de alumínio, ele é insolúvel. Então, quando você depois flocula e tira por flotação por ar dissolvido, você está tirando o fósforo na forma de fosfato de alumínio. É como se fosse o tratamento da água que a gente aprendeu, tá? Por que que é flotação por ar dissolvido? Podia ser qualquer outro. A decantação tradicional, podia ser qualquer um desse tipo. Mas como a gente tem a formação de algas nas lagoas facultativas, a alga ela é ruim de descer. Então é mais fácil eu empurrar ela para cima. Então o pessoal prefere a flotação por ar dissolvido porque já empurra a alga para cima, né? Mas poderia ser qualquer outro sistema de separação sólido-líquido aqui, né? A flotação por ar dissolvido é só por causa disso. E isso acontece na ET Alagado, aí em Brasília, tá? A remoção de fósforo no tratamento terciário, no tratamento físico-químico, tá bom? Então, se estiver falando do uso de um coagulante numa estação de tratamento de efluentes, esse coagulante muito provavelmente vai ter como função remoção de fósforo, ok?
A gente até pode usar o coagulante para ajudar na sedimentação do lodo, mesmo do lodo biológico, mas isso não é tão rotineiro, não é tão comum. A principal aplicação é para remoção de nutrientes, tá? No caso, remoção de fósforo aí, beleza? Então tá aí, eu quis trazer essa questãozinha justamente porque acontece lá em Brasília, né? E vai que, tá? Estamos acabando, só mais 3. Questão 18. Assinale a opção correta com referência às unidades, processos e parâmetros aplicados nas estações de tratamento de esgotos sanitários, especialmente nos sistemas biológicos. A. O reator UASB, o reator anaeróbio UASB, é destinado à remoção de sólidos sedimentáveis e óleos, não atuando na redução da carga orgânica do esgoto? Não, né? Pelo contrário, ele não faz remoção de óleos, não é a função dele, né? Nem de sólidos sedimentáveis, ele vai remover justamente carga orgânica. B. A lagoa facultativa opera com predomínio de processos anaeróbios em toda a sua profundidade, sendo essencialmente uma unidade de digestão de lodo? Não, né? A gente tem lá lagoa anaeróbia, que ela é mais funda, né? Eu coloco uma carga orgânica muito grande aqui. Então, quando eu coloco essa carga orgânica muito grande, não tem como acontecer a produção de oxigênio, vamos dizer assim, né? Qualquer oxigênio que apareça, que surja por qualquer motivo, rapidamente ele vai desaparecer, né? Então, predomina o ambiente anaeróbio, na lagoa anaeróbia, tá? Ela é uma lagoa mais funda, vai ter ali 4, 5 metros de profundidade, porque a luz do sol não me interessa. Ela tem um formato mais quadradinho, né, mais de caixote. A lagoa facultativa, ela é mais rasa. E ela é chamada de facultativa porque eu tenho os 3 fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. No fundo, os sólidos sedimentáveis vão ficar aqui no fundo, e eles vão ser decompostos de forma anaeróbica, né? Na interface, até onde a luz consegue chegar mais ou menos aqui, ó, vai estar acontecendo a decomposição de forma facultativa e na superfície vai estar acontecendo a decomposição de forma aeróbia, tá? Então a lagoa facultativa ela tem esses 3 eventos acontecendo simultaneamente. Superfície aeróbia, meio facultativo e embaixo o ambiente anaeróbio na decomposição do lodo, tá bom? Então não tem sentido o que a letra B de bola diz para nós. C. O sistema de lodos ativados dispensa aeração, já está errado por causa disso, né? Uma vez que os micro-organismos presentes operam preferencialmente em condições anóxicas. Não, né? Eles operam preferencialmente em condições aeróbias. Então tá errado. D de dado. A eficiência do processo de lodos ativados está diretamente relacionada ao fornecimento de oxigênio dissolvido, que sustenta a atividade metabólica dos micro-organismos aeróbios. Certinho. Exatamente isso. Tá? E o tratamento biológico não contribui para a remoção de nutrientes, sendo utilizado exclusivamente para a remoção de sólidos grosseiros. Bom, aqui tem 2 erros, né? Primeiro que o tratamento biológico não contribui para a remoção de nutrientes. Meus queridos e queridas estudantes, o tratamento biológico, ele também remove nutrientes, só que em menor quantidade. Então, mesmo que eu opere minha estação até o nível secundário, algum tipo de remoção de nutriente vai acontecer, só que é muito pequena e muitas vezes nem considerada no cômputo total ali do balanço de massa, tá? Quando eu aplico um tratamento terciário, aí eu estou efetivamente buscando a remoção de nutrientes. Mas até o nível secundário, algum tipo de remoção pode acontecer. A bactéria se reproduz e para se reproduzir ela tem que assimilar algum tipo de nutriente, né? Então ela consegue incorporar isso. Quando eu tiro o lodo, eu estou removendo também, então, uma parcelinha desses nutrientes, tá? Mas é pequeno comparado com tratamentos efetivamente para remoção de nitrogênio e fósforo, tá bom? E o outro erro dessa questão E, né, dessa assertiva E, é falar que o objetivo é remoção de sólidos grosseiros, né? A gente já viu que isso aqui é tratamento preliminar. 19, penúltima, vamos lá. Na linha de tratamento de lodo de uma ET, o processo de adensamento tem papel fundamental na gestão dos resíduos gerados durante o tratamento de esgotos.
Esse processo tem como finalidade a aumentar o teor de sólidos. Agora parece que tem a ver, hein? B. Reduzir carga orgânica, diluir o lodo, oxidar sólidos dissolvidos, neutralizar o pH do lodo. Não, é aumentar o teor de sólidos. Olha que curioso, né? Quando a gente faz o tratamento de esgoto, a gente quer remover o teor de sólido. Sólido grosseiro, sólido sedimentável, areia, sólido dissolvido. Mas quando a gente vai tratar o lodo agora, a gente quer que ele fique o mais sólido possível. A gente quer aumentar o teor de sólidos o máximo possível, tá? A primeira etapa, inclusive, é a etapa do adensamento. Então, olha só, logo que o meu lodo sai do meu reator biológico, tá? Então, vamos imaginar aqui que é um reatorzinho de aeração. Esse meu lodo, ele ainda tem muita água. Então, se eu for tentar tratar ele em próximos processos, em próximas operações, eu vou estar tratando muita água, muito esgoto. Então, um dos primeiros processos que a gente aplica é o adensamento, que basicamente o que é? É um outro decantador. Só que esse decantador, ele consegue concentrar ainda mais o lodo de fundo. Então, esse lodo vai para as próximas etapas e o sobrenadante volta para a minha ET, volta para a estação de tratamento. Em alguns sistemas de operação, de tecnologias também, a gente não precisa do adensamento. Então, por exemplo, quando a gente tira lodo de reator WASB, reator anaeróbio, aquele manto de lodo fica se empacotando durante vários dias, várias semanas. Então, quando eu tiro o lodo do reator WASB, por exemplo, esse lodo já sai adensado. Eu não preciso de um sistema só para isso. Quando eu tenho uma flotação por ar dissolvido, o lodo é empurrado para cima e ele fica se empacotando em cima. Então, quando eu tenho a retirada do lodo do processo de flotação por ar dissolvido, ele também sai adensado. E aí eu não preciso da etapa de adensamento. Agora, processo de lodo ativado, convencional ou de aeração prolongada, por exemplo, geralmente esse lodo ele sai muito misturado com água. Então, eu preciso da etapa de adensamento, é uma etapa extra, num tanque extra para acontecer, tá? Alguns processos biológicos já me permitem ter um lodo adensado, tá bom? Outro exemplo, tratamento por lodo ativado por batelada, né? Como aquele lodo fica se comprimindo no fundo do reator, enquanto a batelada está acontecendo, né? Ele também vai se compactando, ele também sai adensado, né? Então, no caso do adensamento, eu quero remover umidade, aumentando o teor de sólidos, tá? De novo, também a estabilização. Se o meu processo for anaeróbio, a estabilização já acontece no reator anaeróbio. Reator WASB, fossa séptica, tanque anaeróbio, lagoa facultativa, que tem um ambiente anaeróbio no fundo, né? Então, a estabilização também nem precisa acontecer numa etapa extra, num reator extra, tá? Condicionamento, aí depende, né? Por quê? Quando eu for fazer a desidratação, aí eu posso usar bastante energia, porque aqui eu vou entrar com equipamento. Por exemplo, as centrífugas. O que mais que eu posso usar aqui? As prensas, né? As prensas desaguadoras. Qual mais tecnologia? Aquele sistema de rolete lá, que eu sempre esqueço o nome da danadinha lá. Mas é como se fosse o rolete de... aperta por cima e aperta por baixo, né? Que o pessoal usa para fazer massa de macarrão, por exemplo. Eu sempre lembro muito dessas duas, esqueço o nome da última lá. Mas quando eu for fazer a desidratação, pode ser que eu faça uso de um polímero que melhora a eficiência da minha centrífuga, que melhora a eficiência da minha prensa. Então, para poder adicionar o polímero, a gente chama isso de etapa de condicionamento, que basicamente é preparar e aplicar um polímero. Então, as etas podem ou não podem fazer esse uso aqui. Se eu for fazer, por exemplo, a desidratação em tanques de secagem, que são aqueles tanques bem grandes, onde a gente joga o lodo, ele vai percolando o líquido para a parte de baixo e o sol, né, vai secando o lodo em cima. Quando eu faço a desidratação por processo natural, muitas vezes não compensa fazer um condicionamento, né, porque eu não quero agregar o floco, né, eu quero somente que aquilo se seque. Então não tem sentido ter o condicionamento nesse caso.
Mesma coisa, higienização. Todas as estações vão fazer? Não. Geralmente aquelas que vão fazer é aquelas que vão usar o lodo para agricultura, como composto orgânico. Então a gente joga cal, pode ser até mesmo a cal virgem, né, que ajuda a elevar a temperatura durante o processo de abrandamento da cal, ou cal hidratada. Isso sobe o pH, isso diminui a carga de patógenos e o meu lodo fica mais limpinho, tá? E a disposição final, que aí eu posso levar para um aterro ou usar como produto de agricultura, né? Então, quando a gente pensar em tratamento de lodo, essa é a sequência tradicional. Mas algumas etapas podem ou não acontecer dependendo da tecnologia de tratamento de esgoto, tá bom? Reator WASB não vai ter a etapa de adensamento, porque é dentro do reator. Não vai ter a etapa da estabilização, porque é dentro do reator. Mas pode ter o condicionamento. A desidratação com certeza vai ter para todos. Higienização depende do uso, tá? Lodo ativado vai ter que ter o adensamento. Vai ter que ter a estabilização, se for o lodo ativado convencional. Se for o de aeração prolongada, não precisa, porque isso acontece dentro do meu reator biológico, tá? Então é meio bagunçado, mas a prática leva a gente a lembrar de tudo isso, ok? Se eu tivesse que falar para vocês, o que a gente tem que lembrar que sempre vai acontecer? Sempre vai acontecer a estabilização, em algum momento, e a desidratação, em algum momento, que são as duas etapas que eu acho que são mais importantes, né? A estabilização para o meu lodo não prejudicar o ambiente, e a desidratação porque eu vou transportar esse lodo para algum lugar. E eu não quero transportar água. A água é pesada e custa, né? Eu quero transportar a parte sólida, tá bom? Então foi também aqui a nossa revisãozinha sobre tratamento de lodo. E por último, uma pergunta simples e direta. Como a Sebrasp faz? Para que serve a bureta? A bureta serve para armazenar temporariamente amostras líquidas ou soluções, especialmente quando se deseja realizar aquecimento ou observações visuais rápidas em bancada? Não, né? Isso aqui geralmente é feito num tubo de ensaio, tá? Que é o mais comum. A gente usa principalmente o tubo de ensaio quando a gente quer fazer observações visuais rápidas. É um recipiente de fundo chato? Não. Boca estreita? Não. Usado para preparar soluções, realizar aquecimentos ou armazenar líquidos que não exigem medição precisa? Não, né? Se tem fundo chato e boca estreita, ele está falando do Erlenmeyer. Oh, meu Deus. Que é esse carinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Aquele frasquinho de cientista que a gente vê. Destina-se à filtração a vácuo? Não, isso aqui já é o filtro de vácuo, ué. Conectado a uma bomba, facilitando a separação rápida de sólidos e líquidos por meio de pressão negativa? Não, né? O Kitasato, pessoal, ele parece com o Erlenmeyer, tá? Aqui ele deve estar falando do Kitasato. Só que qual que é a diferença? O Kitasato, ele tem um biquinho do lado aqui assim, ó. Tá vendo? Ele tem essa carinha aqui assim, ó. Por quê? Eu pego uma bomba a vácuo, ligo essa bomba a vácuo na saída, então ela vai sugar o ar com muito mais velocidade. Então, quando eu colocar um filtro aqui, ó, e o processo de filtração for muito lento, demorar muito para acontecer, eu coloco o Kitasato. Tá? E ele funciona preso numa bomba a vácuo, que vai sugar o ar, fazer com que a filtração aconteça muito mais rapidamente, tá bom? D. É utilizada para medir volumes fixos de líquido, produzindo traço único de calibração que garante precisão em análises que exigem exatidão rigorosa? Não, né? Aqui, como ele está falando para medir volumes fixos, também está meio dúbio, né? Porque ou ele está falando do balão volumétrico, que é aquele balãozinho de fundo chato assim, ó, né? Que ele tem uma única marcação no pescocinho, ou ele está falando da pipeta volumétrica, que é aquela pipeta que tem uma barriguinha assim, ó. Acho que eu até tenho imagens dela depois. E que ela também tem só um tracinho, tá? Esses são equipamentos de precisão. Então só pode ser a letra E, vamos ver? É utilizada em análises volumétricas, principalmente nas titulações, permitindo a liberação precisa e controlada de soluções titulantes sobre a solução a ser analisada, com alta exatidão na medição de volumes. Perfeito, é isso mesmo. Isso é a bureta. Eu trouxe até alguma foto dela aqui, ó. Aqui, ó.
Isso aqui é a bureta, gente, para quem tenha errado essa questão. É esse instrumento aqui, ó. Como é que funciona a bureta? Ela tem uma torneirinha, né? Por onde eu libero gota a gota, mais rápido ou mais lento, o líquido que está na bureta. Esse líquido que está na bureta, a gente chama de solução padrão. Oh, meu Deus. Por que solução padrão? Porque esse líquido que está aqui, ó, eu tenho certeza da concentração. Quanto que ele tem em miligramas por litro, microgramas por litro, o que quer que seja. Porque eu fabriquei essa solução, então eu tenho certeza do que tem ali. O que tem aqui embaixo no Erlenmeyer é a minha dúvida, onde muitas vezes eu não sei a concentração do que tem lá. Pode ser um metal, pode ser um composto orgânico, pode ser alguma coisa que eu quero estudar, e eu não sei quanto que tem ali. Então o que eu faço? Uma reação química. Eu gasto uma solução onde eu tenho certeza da concentração com uma que eu não tenho certeza. E aí a bureta, ela é toda graduada, ó. Tá vendo que ela tem os numerozinhos aqui, ó? Então eu vou gastando, esse nível vai descendo, 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 até chegar num valor. Supor aqui, ó, um valor 11 ml. Foi isso que eu gastei para fazer a minha titulação. Pode ter sido até isso aqui mudar de cor, pode ter sido até atingir um pH que eu queria, até a formação de um precipitado, que é uma sujeirinha no fundo, não interessa. Isso é a titulação. Mas eu sei exatamente o quanto que eu gastei da minha solução padrão. Para isso que serve a bureta. Eu sei que eu gastei 11 ml nesse meu exemplo para acontecer alguma coisa aqui embaixo. Agora eu consigo definir quanto que tinha da solução que eu estou estudando aqui embaixo. Concentração, pH, metal, o que quer que seja. Eu pego uma coisa conhecida, coloco com outra desconhecida e as duas agora passam a ser plenamente conhecidas. A gente usa isso aqui, por exemplo, para fazer a alcalinidade. Então eu coloco aqui na bureta o ácido sulfúrico, né? Coloco o ácido sulfúrico na bureta e ele vai neutralizar os cátions, né? O bicarbonato, o carbonato e o hidróxido aqui embaixo. Vai neutralizar. E aí eu sei quanto de ácido eu gastei. E aí eu consigo fazer uma relação com quanto de alcalinidade tinha, em termos de bicarbonato, carbonato e hidróxido. Porque eu tenho certeza de quanto de ácido eu gastei, porque o meu ácido era padronizado, tá? Falei bastante de bureta, né? Mas ela é muito importante mesmo no laboratório de análise química, tá, gente? E aí aqui eu trouxe outros instrumentos, só para a gente lembrar um pouquinho, ó. Esses aqui são instrumentos com muita precisão. Quando a gente quer fazer uma análise química e quer ter certeza do quanto de volume a gente está gastando, tá? Esse cara aqui, ó, é o balão volumétrico. Balão volumétrico. E olha só, ele só tem uma única marcaçãozinha aqui, ó, no pescocinho dele, tá vendo? Ó? Então, quando eu vou enchendo ele de água, ó, ele é um balão de 50 ml, ó. Então, quando eu vou enchendo ele com minha substância, e o menisco fica aqui, ó. O que é o menisco? É o fundo da bolha, né? Eu olho para o pescocinho do balão, tem o risco aqui, ó. Aí ele forma uma bolha, assim, ó, uma bolha côncava aqui, ó, né? É o menisco que tem que estar tocando esse risco aqui, ó, tá? Então o líquido ele passa para cima, mas é o menisco que tem que estar tocando isso aqui. Quando ele toca o menisco, eu tenho certeza que tem exatamente 50 ml. Ele é um instrumento de precisão. Pipeta graduada, essa aqui, ó, tá? As duas que eu estou mostrando aqui são pipetas, tá? Só que essa daqui ela é graduada. Olha como é que ela tem todos os risquinhos aqui, ó. Ou seja, eu consigo pegar volumes intermediários com precisão. Então, supondo que essa aqui é uma pipeta de 25 ou 20, eu consigo pegar qualquer volume entre 0 e 20, ó. Ah, eu quero pegar 18, consigo. Ah, eu quero pegar 15,5, eu consigo, tá? A pipeta volumétrica não me permite. A pipeta volumétrica, ela também é de precisão, mas ela só tem um volume fixo. Então, se essa aqui for uma pipeta de 20, eu só consigo pegar 20. Se essa aqui for uma pipeta de 15, eu só consigo pegar 15. A graduada não.
qualquer intervalo entre 0 e 20 eu conseguiria pegar, por exemplo, tá bom? Então, cada laboratório prefere uma, prefere outra, aí depende também muito do analista, tá? Então, se a prova perguntar de instrumentos de precisão, de quem que a gente tem que lembrar? Bureta, balão volumétrico, pipetas, graduadas ou volumétricas, tá bom? Esses são instrumentos que não são de precisão, embora eles tenham uma graduação aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, 200 ml, só que ele não é de precisão. Tanto que quando você aproxima o olho, nos que eu compro para a escola, está escrito assim, ó, 100 ml, e embaixo está escrito aproximadamente, tá? Porque tem mais ou menos ali 100, 200 ml, mas ele não é de precisão, tá? Outra coisa importante, esses caras aqui, ó, você jamais pode colocar eles sob ação de calor, hein? Não pode esquentar, não pode refrigerar, porque senão você contrai ou expande ali a vidraria e ela perde a precisão, ok? Esses aqui você pode. Tanto esse cara de cá, que a gente chama de Becker, pode ser com Q ou pode ser com K, depende aí do que você prefere. Quanto esse cara aqui, que é o Erlenmeyer. Erlenmeyer, tá? Esses daqui você pode levar para o aquecimento, tá bom? Pode botar ele numa tela de amianto, meter fogo aqui embaixo, que eles aguentam o tranco, tá? Mas é por isso que o volume deles é aproximado, né? Porque ele contrai ou expande, né? Então você não tem certeza exatamente do volume que tem ali. Se vocês conseguirem ler, ó, tá escrito aqui, inclusive, ó, volume aproximado aqui, tá? Tubo de ensaio também pode aquecer, sem problema nenhum. Essas são as vidrarias mais comuns de laboratório, tá? Que mais são cobradas, geralmente, em provas, tá bom? E aí, galerinha, essa foi a minha revisão para vocês aí. Foi bastante coisa, hein? Vocês querem comentar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Eu sempre gosto de falar que, na minha cabeça, eu trabalho com isso há muito tempo, né? Então tudo faz muito sentido. Mas muitos de vocês estão começando na área, estão tentando entrar na área, então a coisa ainda parece meio confusa. Então se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar, tá bom? Podem ficar à vontade, podem falar comigo, porque senão eu acho que vocês estão entendendo tudo e vou tacando pau, vou metendo V, tá? Se não, são 12h37, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço bastante a participação de todos vocês. Espero que amanhã vocês tenham uma prova muito tranquila, muito boa. Leiam com calma o enunciado, tá bom? Rabisquem palavras-chave. Ah, ele quer o exceto. Qual que é a DBO? Ele quer saber a biológica, não a química, né? Oxidação, palavras-chave, oxidação, fermentação, né? Principalmente esses verbos aí, porque eles determinam o caminhar da questão, né? O que ele está perguntando, ok? E quando vocês terminarem a prova amanhã, se já quiser ir mandando foto das questões para mim, caso você possa sair com o caderno de questões, vai mandando, porque qual que é a ideia aqui? A gente vê se tem questões que cabem recurso, tá? Então, se alguma questão couber recurso, a gente vai fazer juntos, vou escrever com vocês, a gente vai entrar com recurso e torcer para a banca dar o braço, né? A torcer, né? Torcer para a banca ser mais gentil nisso daí. Entrar com recurso é sempre meio complicado, porque as bancas detestam assumir que estão erradas. Mas a gente entra, faz parte aí do nosso curso preparatório também, ajudar vocês com essa parte de contraposição, nessa parte de entrar com recursos, tá bom? Lembrem de chegar cedo. Confiram os documentos, a cor da caneta que tem que levar. Se puder levar mais de uma, leve, ok? E lembrem-se também, não foquem só nas questões específicas, o que derruba muito candidato, português e matemática. Façam com calma também essas outras provas aí, tá bom? Foi um prazer passar essa manhã com vocês. Quem estiver viajando para Brasília, espero que faça uma boa viagem. E eu vou colocar esse vídeo o mais breve possível lá no YouTube e vou colocar o link no nosso grupo. Depois que todo mundo fizer a prova, eu vou liberar o link para as outras pessoas do YouTube que não fazem parte do curso preparatório. Beleza? Cássia, Isadora, Wendel, Cosmo, Luciano, Rodrigo, Alexandre, Cláudio,
Satisfação ver vocês aqui. Vamos dar atenção para nossa família também, porque sábado é importante. E a gente se vê em breve aí. Espero que com boas notícias, tá bom? Obrigado, galerinha. Forte abraço para todos vocês. Eu tô desligando aqui então, tá bom? Valeu, falou. Vou parar aqui a gravação.